Glórias a Deus. Glórias a Deus. Essa mensagem já estava preparada já há alguns dias, era para ter sido anunciada na quinta-feira, mas na quinta-feira coube ao Senhor falar conosco de uma forma diferente. Estava preparada para anunciar na noite de ontem, mas coube ao Senhor nos falar de uma forma diferente. Mas nessa noite, o Senhor nos preparou a oportunidade para falarmos sobre esse texto e sobre a importância de que mesmo as coisas ruins que acontecem são importantes para nós. Observe que a Bíblia não fala somente de anjos cantando no céu. A Bíblia não fala somente de Jesus morrendo na cruz por amor por você. A Bíblia também fala de derrotas. A Bíblia também fala de pecados cometidos. E como a princípio já havia dito, esse texto fala sobre um período da vida de Davi, o homem que, segundo a Bíblia, era o homem segundo o coração de Deus. Para nós entendermos o que significa ser um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia apresenta ou nos faz compreender que ser alguém segundo o coração de Deus é ser alguém que pensa os pensamentos de Deus, que é alguém que fala a palavra de Deus, que é alguém que anda pelos caminhos de Deus, que é alguém que vive a vida que Deus escolheu para ele viver. Mas é interessante que mesmo alguém que a Bíblia trata como sendo alguém segundo o coração de Deus, comete um pecado ou um erro tão terrível quanto esse. Esse texto que nós lemos no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, no versículo 4 até o versículo 17, nos conta a história de como alguém pode cair e cada vez se afundar mais em sua queda. No Salmo de número 42, de versículo de número 7, a parte A, diz assim: um abismo chama outro abismo. O que quer dizer isso? Esse texto ou essa expressão quer dizer o seguinte: um erro chama outro erro, um acidente chama outro acidente, um ato maldoso chama outro ato maldoso, uma coisa ruim chama outra coisa ruim, um abismo chama outro abismo. Na mensagem que nós pregamos anterior, dentro dessa história também, nós falamos a respeito da condição de alguém ficar à toa e então vir coisas ruins à mente. Eu cheguei até a usar um ditado popular em que alguns tentam enfiar isso na Bíblia, e não é da Bíblia, é só um dito popular, que diz que mente vazia é oficina do diabo. Algumas pessoas dizem que essa expressão, esse ditado popular, está na Bíblia. Não está. Não está na Bíblia. É que infelizmente existem pessoas que não leem a Bíblia e querem introduzir os ditos populares em texto dentro da Bíblia, e na verdade não é. É mais ou menos como meu pai fazia, que os mais jovens
não vou nem saber desse filme, mas os mais antigos devem ter assistido o filme chamado Ben-Hur. É um épico, um filme muito antigo, eu assisti quando era criança. Vocês veem como faz tempo. E meu pai, por não conhecer nada da Bíblia, e ele falava que aquilo era um filme bíblico. E não era. Simplesmente um filme, uma ficção que foi criada em cima da religião, intitulado Ben-Hur. É um filme religioso, mas não bíblico. Então existem pessoas que, por não conhecerem a Bíblia, querem introduzir dentro da Bíblia frases ou ditados que não são pertencentes à Bíblia. Ok? Como este: cabeça vazia, oficina do diabo. E isso é uma grande verdade. A mensagem, ela girou em torno disso. Davi, ocioso no seu palácio, acabou errando. A intenção da mensagem era dizer: não deixe a sua mente desocupada, esteja sempre ocupado com as coisas de Deus, porque assim na sua mente não encontrará lugar para os pensamentos do pecado. As tentações não irão encontrar lugar em sua mente para então ela conceber o pecado. Na mensagem de hoje, nós vamos compreender como um erro atrai um outro erro. Observem que Davi, se nós lermos um pouco antes o texto, nós vamos observar que Davi não saiu na guerra junto com todo o povo de Israel, ficou no palácio, desocupado, viu uma mulher se banhando, eu não sei nem por que essa mulher estava em local provavelmente público, e ela então se banhando, Davi viu e cobiçou. O texto, a partir do momento que nós lemos, diz que Davi então mandou uma comitiva na casa desta mulher, chamar essa mulher para a sua casa. E lá ela ficou alguns dias. E tendo passado ali alguns dias, ela voltou para a sua casa. E chegando em sua casa, ela pôde observar que a sua menstruação não veio. E muito provavelmente essa mulher era tão regulada, que ela percebeu automaticamente que ela havia engravidado. E manda então anunciar a Davi. Davi já havia errado, adulterando. A sua mente maliciosa, porque o diabo estava ocupando lugar dentro da sua mente, ele intentou então cada vez mais coisas perversas. A primeira coisa que ele fez foi mandar trazer Urias, que estava lá na guerra, para casa. E, como normalmente todo aquele que quer furar o olho, me desculpe até a expressão tão popular, tão na gíria, mas todo aquele amigo que quer furar o seu olho, ele vem com um tapinha nas costas, aquele tapinha nas costas falso. Ele está dando aquele tapinha, aquele sorriso amarelo na tua frente, mas por trás está se deitando com a sua esposa. É claro que isso não está acontecendo com ninguém aqui. Literalmente não. Mas o falso, aquele que se deixa usar pelo diabo, ele age dessa forma. Na tua presença, é o teu melhor amigo. Você vira as costas, está falando mal de você, está macumunando alguma coisa contra você. E Davi, olha, o homem segundo o coração de Deus, ele chama Urias. Ô Urias, vem cá, como é que está Joabe? Como é que estão os nossos soldados? Como é que está a guerra? Estamos ganhando a guerra. Aí depois de fazer aquela conversa toda, aí ele fala assim: agora você vai para sua casa. Vai lá para sua casa. Vai lá. A intenção dele era fazer com que Urias deitasse-se com sua mulher. E quando ele voltasse da guerra, meses depois, ele encontrando a sua mulher já com a gravidez aparente sendo mostrada, ele então pensasse: ah, foi naquele dia que eu visitei a minha esposa, ela gerou esse filho. Olha o pensamento maligno desse homem. E Urias, nesse momento, ele é tipo de duas formas de pessoas.
dois tipos de homens. Ele representa dois tipos de homens. Aquele que é muito fiel, como também aquele que é muito tonto. Eu digo que é exemplo dos dois, porque aquele que é muito fiel, ele realmente faz de tudo para que as coisas que estão em seu coração dê certo. Se ele é uma pessoa fiel em seu trabalho, ele trabalha tanto, que ele não pode ver nada de errado dentro do trabalho que ele vai estar procurando corrigir. Dentro da sua casa, ele vai procurar fazer de tudo para que dê tudo certo. Esse é o zeloso. Mas por um outro lado, tonto, porque ele preferiu ficar observando ou ficar tão preocupado com a guerra, ao invés de dar assistência à sua casa. Vem à minha mente que muito provavelmente talvez tenha sido essa a razão pela qual Betsaba acabou caindo na lábia de Davi, porque não deu a atenção devida dentro do seu lar. Fica aí um alerta aos casados: dê assistência dentro do seu lar, para o seu marido, para a sua esposa. Aos jovens que amanhã serão casados, lembrem-se disso. Muitas pessoas acabam cometendo o adultério porque não são bem tratados em casa, são colocados em segundo plano. Lembre-se sempre de Urias. Bom, mas vamos voltar aqui ao caso. Urias, então, ele se faz de tão fiel ao rei e à sua nação, que ele não vai até a sua casa, porque ele se sente mal em saber que o exército está lá em guerra, que o seu general está lá em guerra, e ele então não se sente bem em poder ter o direito de ir para a sua casa e se deitar com sua mulher. Ele prefere ficar com o resto do povo, do exército que veio e estava ali no palácio. Preferiu se deitar à porta do palácio. E olha o juramento que ele faz para Davi. Normalmente é muito jeito de se ver as pessoas assim: eu juro pela minha mãe mortinha. Não jure pela sua mãe mortinha, porque você pode estar mentindo. Mas olha o que esse homem faz. Ele fala assim: olha, viva você, Davi, e a sua alma. Ei, ele está te fazendo um juramento em cima da vida de Davi, que ele não iria se deitar com sua esposa. Olha as falsidades de Davi. Quando Davi dispensa Urias para ir para sua casa, ele pega um de seus mordomos, manda fazer uma cestinha com uma porção de cada coisinha e fala: agora leva lá para eles, prepara a festinha lá para eles, leva lá. Mas para a decepção dele, saiu um mordomo com a sua cestinha, com as iguarias, para levar para a casa de Urias, para agradar a ele. O mordomo vê que ele não foi para casa, ele estava ali na porta do palácio dormindo. Quando volta, então faz esse juramento. Davi manda buscar, ele faz esse juramento, dizendo: de jeito nenhum que eu vou. Se eu for lá, pode ter certeza você vai morrer. Viva a tua alma, viva o rei, viva a sua alma, porque eu não vou para minha casa me deitar com minha mulher. Davi, então, o que ele intenta? Ele tenta mais uma coisa. É interessante que as pessoas malvadas sempre criam planos malignos para destruir a vida do outro. E Davi, então, ele pega Urias, fala assim: não, fica aqui mais um dia. E o texto diz que ele ficou mais 2 dias. E Davi não vê Urias ir para sua casa. Então Davi dá um porre, literalmente, enche a cara dele de vinho, faz ele ficar bêbado. E Davi provavelmente falou: oh, é hoje que ele vai. Estou livre desse pecado, estou livre desse erro que eu cometi. Mas Urias, mesmo bêbado, manteve-se fiel e não foi. E o diabo é tão sujo, que colocou um pensamento mais maligno ainda
na mente de Davi. Olha a perversidade que subiu ao coração desse homem. Pegou Urias, que era fiel ao rei, que era fiel à sua nação, e escreve uma carta e entrega na mão do próprio homem a sentença de morte, para que ele então leve ao seu general, a Joabe. E na carta diz assim: Joabe, pega esse tonto e põe ele na linha de frente da batalha, e quando o negócio ferver, sai correndo e deixa ele lá sozinho, para ele morrer. Eu penso que na mente de Davi pensava assim: eu dei a chance para ele, mas ele não quis. A única solução é que ele morra. E Urias então pega essa carta, coloca provavelmente no seu bolso, se bem que naquela época não tinha bolso, mas ele põe junto com suas coisas e leva e entrega ao general. E o general, eu acredito que deve ter surgido um ponto de interrogação em sua cabeça e falar: mas por quê? Que maldade que esse homem deve ter feito? Mas ordem do rei é ordem do rei. Ele pega, analisa, vê e põe então Urias para batalhar. Mas o pensamento era tão maligno que não foi somente Urias que morreu. Alguns outros homens do povo de Deus, da nação de Israel, que estava lá para guerrear, acabou sendo condenado à morte por causa de alguns momentos de prazer do seu rei. Lembra-se que quando você for errar, as consequências podem ser terríveis. Ninguém erra no susto. Ninguém erra no susto. O erro primeiro acontece na mente. O pecado, antes de ser cometido, primeiro ele acontece na mente, na cabeça, no pensamento. Num caso como esse de Davi, o adultério não foi um tropeço dele. O adultério foi pensado, foi arquitetado. Ele observou a mulher. Ele procurou saber quem era ela. Mandou então que uma comissão fosse lá e trouxesse ela para sua casa. E lá ela fica alguns dias. Não foi um acidente. Pecado normalmente se comete pensado. Primeiro o pecado acontece na mente. Depois de ter acontecido na mente, o homem pratica, como aconteceu com Davi. Lembre-se, quando o pensamento maligno, o pensamento de pecado, que todo pensamento de pecado é maligno, não pense que só porque é gostoso pecar, ele não é maligno, porque é. Quando vier à mente, faça como Jesus. Diga não. Porque as consequências são terríveis, são graves. Famílias são destruídas. Lares são totalmente abalados. Mas a Bíblia nos diz, nos fala sobre essa história toda que nós contamos, e vocês observaram que realmente um abismo chama outro abismo, um erro chamou um outro erro, até que por final Davi consegue a morte de Urias. Tudo por causa de alguns momentos de prazer. Mas não pense que o errar está distante de você. Não pense que o inimigo não vai procurar você para que você venha cometer pecados. E esses pecados irão prejudicar outras vidas. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, não precisem achar aí, eu vou ler aqui, está rapidinho. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, você que acha que jamais vai pecar,
Você que acha que jamais vai errar, a Bíblia diz para você assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. As tentações que vêm sobre a nossa vida não são sobrenaturais. São aquelas que agradam os nossos membros, que agradam o nosso corpo, a nossa vida. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Você, escolhido por Deus, servo do Senhor, você não está livre de ser tentado. O diabo, ele vai tentar você, ele vai tentar te levar a cometer o pecado, sim. Mas saiba que você só vai cair se você quiser. Porque junto com a tentação que o diabo trouxe até você, Deus trouxe também o livramento. Cabe a você escolher errar ou não. Cabe a você pecar ou não. Não venha tentar depois por culpa do diabo, não. A culpa é tua mesmo. Ele só colocou diante de você a tentação. E a tentação não é espiritual. A tentação é carnal. Ele tenta trazer para você atrativos prazerosos para você. Ele não vai te apresentar algo que você não gosta, de forma alguma. Um exemplo que eu sempre cito: eu, no meu passado, eu bebia, e bebia bastante. O diabo, ele não vai me tentar me apresentando Coca-Cola e iogurte, não. Ele vai me tentar apresentando uma garrafa de cerveja com gelo ao redor. É dessa forma que ele vai me tentar. Por quê? Porque era algo que me atraía muito. Então saiba que ele vai te atentar, ele vai tentar você, atrair você com coisas que você gosta, mas que são pecados. Para concluir, uma vez você tendo pecado, porque o pecado é humano, nós somos pecadores, não permita que o abismo atraia outro abismo. Existe um escape. Primeiro, não devemos pecar. Primeiro, nós devemos fugir de todo pecado. Mas uma vez tendo caído, assuma o erro que você cometeu. Assuma. Porque se você não assumir, você vai começar cada vez a se afundar mais ainda no pecado, como fez Davi. E a que consequência vai chegar se você não assumir o erro que você cometeu? Vai chegar até a morte de alguém, como aconteceu nessa história que nós lemos na Bíblia? Jesus, ele chega a dizer o seguinte, e ele é radical no que ele diz, e isso precisa ser compreendido, porque tem que ser radical mesmo. Jesus, ele disse assim em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte de seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Eu não estou mandando ninguém arrancar a mão e arrancar os olhos, não. Mas se um computador no seu quarto está te fazendo pecar, arranca ele de lá. Se uma amizade errada está te fazendo pecar, afaste-se dessa amizade. Se o frequentar determinado ambiente está te fazendo pecar, abandone esse ambiente. Se o teu local de trabalho é um local que te faz você pecar, saia desse emprego. Não tenha medo não, porque Deus vai abrir a porta de um outro muito melhor. Porque o que Deus não quer é que você viva uma vida de pecado. Lembre-se, um abismo chama outro abismo.
você se mantendo no ambiente ou junto com pessoas que te levam a pecar, você irá pecar. Lembre-se, um abismo chama outro abismo. Abandone tudo aquilo que te leva a pensar no pecado. E então, busque a Deus, o verdadeiro refúgio, e se esconda embaixo de suas asas. Porque só assim você estará livre de todo mal. Bem, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.